Então, pessoal de casa, tô aqui ao lado da Maísa Magalhães, ela que é aqui de Mojimirim e tá brilhando no filme aí, Rota Comando, e vamos saber tudo dela hoje aqui. Primeiro, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, boa tarde. Ô Maísa, conta pra galera de casa, agora que você tá brilhando no filme, tá fazendo um sucesso sensacional em todo o país, mas como é que tudo começou? Queria que você contasse um pouco do início dessa sua carreira. Como é que você descobriu que gostaria de estar fazendo isso? Bom, primeiro que eu acho que o artista ele já nasce com esse dom, com essa vontade de se direcionar para isso, né? Então, de alguma forma, quando eu era adolescente, eu trabalhava um pouco como modelo, fazia algumas coisas comerciais, porque não tenho altura para ser uma top model. E daí foi que eu fui conhecendo esse lado de teatro, né? Porque para você se posicionar para a câmera, para fotografar, você também precisa ter uma noção básica de um pouco de teatro, de movimento, de expressão. Então eu peguei gosto pela coisa. Eu trabalhei aqui em Mogi 5 anos como nutricionista. É formado, né? Formada em nutrição. Só que sempre tive essa vontade de seguir a carreira de atriz. E foi daí que eu decidi largar tudo aqui em Mojimirim. Eu tinha um consultório, eu fechei o consultório, eu vendi o meu carro. Eu tinha vamos dizer assim, um padrão de vida estável. Olha a coragem dessa mulher, galera. Largou tudo, já estava estabilizada praticamente. Consultório, carro, para seguir o sonho. Para seguir o sonho. E não foi nada fácil no começo. Eu fiquei em São Paulo quase 3 anos. O primeiro ano foi horrível, eu pensava em desistir várias vezes. Porque assim, uma coisa da profissão que é o que mais me incomoda é você não tem estabilidade nenhuma. Então assim, tem dia que você tem 3, 4 testes para fazer. Depois passa uma semana você não faz nenhum. Então assim, esse lado é complicado. E sempre à espera. Então você faz um teste e geralmente eles não te ligam para avisar se você passou ou não passou. É só se você passou. Então, você fica esperando, né? Você fica esperando, então é uma espera constante. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então isso me atrapalhava em alguma forma. Eu tinha vontade de desistir, não aguento mais essa vida, de ter que ficar esperando. E aí você vai aprendendo, né? E é difícil esse lance porque as contas continuam vindo, né? E você esperando e às vezes não passa no teste. Foi complicado. Aí tem que ter uma confiança muito grande e assim, o que eu mais aprendi com a profissão é que você tem que correr muito atrás. E eu não acho que são só os atores novos, não. Eu percebi que mesmo os mais requisitados, assim, vamos colocar do momento, eles também correm atrás. Eles sempre estão ligando. Olha, eu existo, viu? Tem um trabalho para mim. Então, assim, tem que, vamos dizer assim, meter a cara mesmo. Sabia. Amor, prova de português? Uhum. Não tem erro. Te amo. Boa prova. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Deixa o celular ligado. Se terminar mais cedo, eu te ligo. Pode tá bom? deixar. Te amo. Vai. Tchau. Não tem nada aqui não, senhor! Cala a boca! Tô limpo! Cala a boca! E aí, fez os cursos, chegou no Rota Comando. Como assim chegou no Rota Comando? Olha, bastante gente me pergunta, como que você ficou sabendo do teste? Ou como que você foi chamada para isso? Eu acho que um dos recursos muito eficientes hoje em dia é o Orkut, por incrível que pareça. Eu uso muito como para contato profissional mesmo. E numa dessas pesquisas ali em comunidades de atores, de trabalhos, eu vi que estava tendo teste para esse longa. E aí eu entrei em contato, fui fazer o teste. A princípio eu ia fazer uma repórter nesse filme. Depois eu fui chamada novamente para uma outra reunião e me ofereceram esse papel que, digamos, é maior do que o da repórter. E como é que foi gravar esse filme? Que é um filme polêmico, com cenas fortes. Eu
Eu tenho até, já gravei algumas cenas aqui, eu assisti o filme, é ótimo. Algumas cenas que eu achei assim muito fortes, cara, impressionantes mesmo, realmente. E como é que foi? Tá nesse meio de violência, tá gravando? Conta pra galera como é que foi agora essa parte da gravação. Então, como eu te disse, eu ia fazer a repórter, que era um papel bem mais leve, vamos colocar assim. Quando o diretor me chamou para essa segunda reunião, ele disse, olha, esse papel que eu vou ver se você topa fazer, ele é mais complicado, você vai ter que estar preparado emocionalmente, porque é cena de violência, né? Então, muita gente pergunta assim, mas e ali no filme? Você apanhava de verdade? É real aquilo? É simulação? Como é que é? Digamos que a maior parte é simulação, sim, mas uma grande parte acaba sendo verdade, para você dar realidade na cena. Não tem como, né? Então, assim, não tem como. E assim, a cena, ela não grava uma só vez. Você acaba gravando 20 vezes, 25 vezes. Então, aquele tapa que, de repente, é só ali na ficção, 25 vezes acaba te machucando um pouco, né? Então, assim, para esse trabalho, eu tive que me preparar bastante emocionalmente. Leva o carro, deixa! Abre essa p*** aí, deitadinha! Vem cá, abre essa p***, vai! Entra aí! Não! Eu nunca tive nenhuma forma de violência na minha casa, eu pessoalmente. Então, que bom, né? Graças a Deus. Então, eu não conhecia essa forma de agressão física, vamos colocar assim. E foi uma coisa que eu tive bastante no filme. Foi só isso que a minha personagem passou. A maior parte do tempo foi agressão física e emocional. Vai, entra aí, vai. Preciso te puxar de novo. Você não sabe já como é que é? É o seguinte, agora é de fazer negócio. Vamos ligar pro teu marido. Então, assim, depois das gravações, que foram mais ou menos quase 2 meses de gravação, vamos colocar assim. Mas teve 2 semanas que foram seguintes, quase todos os dias. Aí depois disso eu fiquei uns dias meio mal, meio para baixo. É normal, não tem como. Por mais que você tente se desvincular da personagem, um pouquinho você sempre fica, né, com aquele... Cala a boca! Cala a boca! Alô? Eu me lembro de uma cena que eu tive que parar de assistir, que é que vocês estão lá, não vou contar muita coisa do filme. Vocês estão lá e aí a sua filha começa a apanhar, cara, e eu tenho uma filha de 9 anos, e aí a gente se coloca na situação. E eu falei, caraca, velho, e aí sai muito sangue e tal. E aí eu falei, pô, eu parei, falei, não vou assistir mais filme, porque eu fiquei nervoso, sabe? Violento, Nessa cena... Muito real, cara. Essa cena foi a mais complicada de fazer. Primeiro porque eu, como atriz, é diferente de eu, Maísa, pessoalmente. Eu não tenho filhos ainda. Então, para eu imaginar aquela cena, como seria eu ver a minha filha sendo agredida ali, né? No caso, foi uma agressão muito forte. Então, o momento de concentração ali tem que ser muito intenso. Você tem que sentar antes da gravação, você tem que sentar umas 2 horas, ficar com a cabeça baixa e refletir algumas coisas para poder você chegar naquela, né, sensibilizar. Eu acho que o ator, ele trabalha bem quando ele tá à flor da pele. Isso é uma coisa que eu aprendi